governo intervir para que a situação de trabalho, as condições de trabalho do servidor de saúde do município de Senador Guiomar melhore. Tem como o governo intervir, não? Falando da situação de gestão, é difícil uma esfera de governo intervir diretamente em outra. No caso, a área municipal, a atenção primária do Senador Guiomar é difícil. A forma que o governo pode intervir é repassar os repasses financeiros de forma mais ampliada e ter a sua equipe também de controle acompanhando de perto o cumprimento de metas e indicadores, que isso é um dever do próprio Estado acompanhar. Mas diretamente aplicar recursos, isso vai depender muito da vontade da própria Prefeitura. Agora, em Senador Guiomar, nós temos também uma unidade que é de gestão do Estado. Essa sim, é dever do próprio governo investir para que lá tenha um atendimento de referência e adequado àquela população de Senador Guiomar. Como é que vocês, vereadores de Rio Branco, aprovaram a viagem internacional do prefeito Tião Bocalon, sendo que vocês sabiam que teria uma reunião importantíssima, que o aumento do salário dos médicos, que é o aumento do salário dos médicos municipais, e que se eles não fossem ouvidos, aconteceria uma greve como acabou acontecendo. Quem está fazendo essa pergunta é o Maurício, lá do Conjunto Bela Vista. Ele está passando a responsabilidade dessa situação também para a Câmara de Vereadores numa viagem que vocês autorizaram. E, aliás, você, inclusive, votou a favor da viagem, né? Perfeito, até agradeço a pergunta e já também para esclarecer. Eu não pude votar na sessão que teve esse pedido de urgência do prefeito para sua viagem. Eu estava realizando uma agenda em Brasília e não pude participar. Agora, Mas você votaria a favor? Se eu estivesse aqui, possivelmente eu votaria. Por quê? Possivelmente. Eu entendo que a necessidade de buscar conhecimento e mecanismo para ter um maior investimento aqui em Rio Branco seria importante. Agora, falando dessa questão da ausência do prefeito, nós não podemos tornar um processo de negociação refém do prefeito. O prefeito tem que ter uma equipe técnica com poder de comando suficiente para resolver. O prefeito nunca vai ter condições dele estar presente para resolver algo como essa situação dos médicos. A Secretaria de Saúde estava aqui, o secretário de Finanças está aqui, o secretário da Casa Civil está aqui, a PGM está aqui, então tem toda a estrutura para resolver. O que está ocorrendo é limitação da equipe de assessores do prefeito. Eles precisam ter vontade e saber como resolver. Agora, se não querem ouvir, se não tem planejamento, aí fica difícil ter resposta. Agora, com relação à viagem do prefeito, a ausência dele aqui, se ele tiver uma equipe afinada, técnica e comprometida... Ele tem? Não vai ter problema algum. Não tem. A equipe técnica do prefeito, ela é muito limitada. Tem aqui uma Adriana do Palheiral, do bairro Palheiral, está fazendo a seguinte pergunta aqui. Eu sou Adriana e gostaria de saber o que o vereador acha sobre a volta do Francisco Lima, secretário de Saúde de Rio Branco. Francisco Lima é o Frank Lima, né? E ela coloca aqui, anexa, a imagem de uma nota de repúdio. Qual é o teu entendimento a respeito da volta de Frank Lima? Perfeito. Primeiro eu quero parabenizar a postura da secretária Sheila, que está substituindo aí o Frank depois da sua saída, e sou contra o retorno do Frank até que o Ministério Público conclua as investigações, optando pelo indiciamento ou arquivamento. Antes da conclusão dos trabalhos do Ministério Público, eu sou totalmente contra e também tenho diversas restrições com relação ao seu posicionamento à frente da pasta, não só relativo à denúncia, mas relativo à gestão em si. Diversos problemas com relação à gestão de pessoas, otimização, fluxo, atendimento, que, ao meu ver, prejudicaram os munícipes de Rio Branco. Então, eu sou contra o seu retorno. Tem aqui em relação a essa questão de saúde, Adailton, eu queria saber de vocês, para finalizar, nessa reunião que vai haver amanhã, é isso? Com o Gabinete Civil do Governador? Amanhã às 11 horas. No Gabinete do Governador. Na Casa Civil. O que vocês não abrem mão dessa negociação? Tem 3 pontos básicos que nós não abrimos mãos. Etapa alimentação. O nosso pedido é de R$ 700, o governo ofereceu 420. A Assembleia deliberou que não aceita, tem que ser os 700. Reposição das perdas salariais. Nós solicitamos... Quanto tempo? Nós solicitamos de 3 exercícios, 2019, 2020 e 2021. O governo
ofereceu só 2020 e 2021. Então tem que ser os 3. E o nosso novo plano de carreiras. Entregamos na mão do governo, ele não deu resposta, está em análise. O plano de carreira, o novo PCCR, que está há 20 anos em processo de mudança, é o coração da saúde do nosso estado, é o coração do trabalhador. A gente precisa de resposta. Esses pontos, ninguém abre mão. E você tem percebido, pelas conversas que tem mantido, que há ambiente para o governo ceder nesses 3 pontos? Nós não podemos ser hipócritas aqui e dizer o governo vai nos dar o plano de carreira conforme nós solicitamos e para agora. A gente sabe que isso não tem como ser feito, até por orçamento. Até pouco tempo atrás o orçamento do Estado era 9 bilhões, hoje está em 7 bilhões, então está caindo. Mas a gente precisa da boa vontade do governo de fazer um processo de escalonamento da concretização desse plano. Não dá para ser tudo ano que vem, planeja isso para 3, 4, 5 anos, mas planeja, traga a resposta. Não pode dizer não ou calado como resposta. Adailton, você é presidente do 2º maior sindicato do estado do Acre, que é o Sintesac. A saúde demonstrando, dando evidências de que o cenário está conturbado. Você falou que o Sindicato dos Médicos apresentou a proposta em junho, ou foi julho? Julho, em julho, na prefeitura. Em julho. Me diga uma coisa, o prefeito Tião Bocalon, ou o articulador político, o Valtinho, ou o Helder Paiva, eu estou nominando porque são pessoas que são responsáveis pela articulação política, pelas costuras políticas. Eles ligaram para você, fazendo algum tipo de olha, vamos conversar, mas não no sentido de fazer algum acordo esdrúxulo, mas de colocar os pingos nos is. Houve essa conversa em algum momento? Eu vou ser bem franco e bem sincero. Eu fui procurado pela equipe do prefeito uma única vez quando teve aquele processo do impeachment. Eu fui procurado pela equipe do prefeito com o seguinte pedido: nós precisamos de apoio para estruturar o plano de carreira dos servidores do município. A gente quer que você nos ajude nisso. Razoável. E é o nosso maior intuito enquanto servidor público, enquanto sindicalista. Eu disse, estou aqui para ajudar. Agora a gente precisa ser ouvido e ter atos que demonstrem que o que a gente está pedindo está sendo concretizado. Só tivemos essa reunião. Em seguida, passado todo aquele processo de impeachment, eu insisti muito na reunião com a equipe do prefeito, PGM, SEGAT, Secretaria de Saúde, para juntos trabalharmos as demandas dos servidores do município. Reformulação do plano, tudo. Tivemos a reunião, mas não teve ainda o encaminhamento que resultou da reunião, que era montar a equipe técnica para, junto com os sindicatos, negociar as propostas de cada um. Não foi feito, prazo passou, o nosso termina amanhã, dia 10, e não fui procurado mais além disso, não teve qualquer outro contato. Vamos adiantar na agenda? Rapaz, eu liguei agora e não sei se já abordaram esse assunto. O que estão fazendo para melhorar o transporte coletivo, que hoje eu vi o cara com 2 horas de espera no terminal e está piorando depois que a prefeitura deu dinheiro para as empresas. E aí, Adailton, você foi uma pessoa que eu já falei aqui, você me surpreendeu com o seu voto, pensava que você fosse ser contrário a esse repasse, você votou a favor, você está se sentindo contemplado? O cenário é esse que o telespectador está anunciando aqui. Nós temos dois lados, 2 cenários. Um deles é o lado do trabalhador. Esse repasse, que ele tem o teto, é 2.400.000 e pronto. Ele, até o momento, com relação ao trabalhador, está sendo cumprido. Recebi diversas mensagens e me reuni com os trabalhadores de transporte público, bastante felizes, gratos por estarem recebendo já o salário de dezembro e janeiro deste ano, terem como comprar o seu alimento. Isso é um lado muito gratificante. E eu votei e disse que votaria, primeiro, por esses pais de família, esses 600 trabalhadores. Segundo, por ter reduzido o valor da tarifa. E terceiro, por ter aquele compromisso de ampliar o número de ônibus, deixar pelo menos 80 a 100 ônibus rodando em Rio Branco. Mas isso não resolve o problema do transporte público em Rio Branco. Nós temos aí até junho do ano que vem esse cenário. Se o prefeito, com a sua equipe, que tem diversas limitações, não buscar, de fato, uma saída com investimento, com quebra de concessão, num prazo que não prejudique ainda mais a população, nós vamos chegar a junho e não vai ter mais nenhuma resolutividade, vai piorar. E aí eu já falei, eu não voto mais nesse tipo de
projeto de forma alguma. Para mim, isso foi apenas um paliativo e está sendo gratificante para os trabalhadores, pela redução da tarifa também, que nunca isso aconteceu, eu tive o prazer de votar nisso, mas ainda deve muito, e só vai ser resolvido se tiver investimento, planejamento, conhecimento técnico. O técnico precisa ser valorizado. A redução da tarifa, Adailton, não foi, em que pese a matemática de olhar o copo metade cheio ou metade vazio, mas quem vai terminar pagando isso não foi quem sempre pagou? Na verdade, já foi pago. Já foi pago. Agora, é uma medida que traz um impacto para todos que usam o sistema. A gente não pode fugir disso. Mas eu sempre disse e repito, eu votei nesse projeto por ter assumido esse compromisso com os trabalhadores do transporte público. Foi isso o principal motivo. Agora, dizer que ele foi ou é a salvação do transporte, não é. Ele não vai resolver o principal, que é ter o ônibus na porta daquele que precisa no horário, ter a parada com condições, com segurança. Não tem. A equipe do prefeito precisa trabalhar muito e está atrasada e faz tempo. A comunidade manda diversos vídeos para a produção da TV Gazeta durante o dia. Alguns deles nós exibimos aqui nos nossos telejornais. Todos os dias tem imagens de ramais que são de responsabilidade, que seriam de responsabilidade da prefeitura, completamente lameado. Como é que, eu sei que talvez seja maldade relacionar os ramais com a atuação dos ônibus elétricos que devem vir por aí, porque os ônibus elétricos não vão trafegar por esses ramais. Mas nós não teríamos outras prioridades antes de pensarmos em coisas tão sofisticadas como ônibus elétricos? Nós teríamos sim essa questão do ônibus elétrico. Eu tenho um pouco conhecimento, eu só sei que para implantar você vai ter que ter um investimento muito alto, você precisa ter a malha elétrica, você precisa ter um sistema de manutenção diferenciado. Pode reduzir o valor da tarifa, mas uma questão a longo prazo. É muito oneroso. Agora, nós precisamos de fato que essas empresas que aqui operam cumpram o seu papel, cumpram o que elas assinaram na licitação, na concessão, com o número de ônibus, com renovação de frota, com estabelecimento de horário em tempo real de cumprimento. E isso, o que o prefeito queria para ter essas condições de exigir da empresa, ele já conseguiu, que foi esse subsídio. Ele agora tem tempo para fazer isso. Ele precisa agir. Se ele não agir, a responsabilidade da falência total será dele, porque o que a Câmara poderia fazer por ele foi feito e pela população também. Pelo que eu estou percebendo, se os teus colegas acompanharam o teu raciocínio, parece que vocês chegaram no limite, né? Em relação a tolerância em relação à questão de gestão do Bocalhau. Certamente, eu falo isso por mim e falo isso inclusive pelos próprios vereadores que fazem parte da composição que elegeu o prefeito Tião Bocalhau, que vale se dizer não estou nada contra ele, pelo contrário, ele sempre demonstrou ser uma pessoa séria, uma pessoa honesta. Agora ele tem muita deficiência com a sua equipe. Aquela aproximação, aquele carinho pessoal, ele está falando mais alto do que o retorno técnico que a população precisa. E olhe que nós estamos para ajudar. Eu nunca fui atrás do prefeito para dar uma opinião, para querer pôr ele numa armadilha ou os seus gestores. Fui lá para dizer o que eu acho e o que eu vejo como seria o melhor para Rio Branco. Última pergunta. O vereador é a favor da transparência na gestão pública? Como o senhor votou no requerimento que exigia a prestação de contas das reformas dos ramais? Quem faz essa pergunta é o Farias. Perfeito, Farias. Eu acho que você, inclusive, acompanhou a sessão e você viu que eu fiz a minha manifestação inicial dizendo que votaria favorável a esse requerimento, porque eu também tenho interesse em ter essas informações nesse momento. E votei favorável, só que a maioria votou contra. No entanto, até dezembro, o prefeito deve estar encaminhando esse relatório de forma bem pontual, mas eu votei favorável. Perfeito. Adailton Cruz, presidente do sindicato